Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem tá falando é o professor Israel e na nossa videoaula de hoje nós iremos trabalhar sobre cinemática vetorial. É o nosso capítulo 6 da nossa frente 1 e já estamos com o livro 2. Então, se você caiu aqui de paraquedas e não viu as nossas videoaulas anteriores, recomendo que volte ao nosso canal, dá uma olhadinha lá na nossa playlist de mecânica, onde nós trabalhamos com a cinemática comum no nosso livro 1, né, até o capítulo 5, onde terminamos com o movimento circular, e agora nós começamos com o capítulo 6, com cinemática vetorial, tá? Então é interessante vocês relembrarem alguns conceitos das nossas aulas anteriores a respeito de espaço, velocidade, aceleração, enfim, que nós iremos trabalhar agora com uma outra temática em cima da cinemática, só que abordando o conceito de vetores, tá bom? Então, se você não tem o livro ainda, se você não possui o livro 2 que nós utilizamos como base, né, o nosso livro texto, recomendo que mande mensagem para os professores do cursinho, ou para nós mesmos do canal, ou para a organização, e nós mandamos o link direto para vocês baixarem todos os livros, tá bom? Para vocês não perderem ou ficarem defasados em alguma parte por falta de ter o livro, tá bom? Então aqui nós começamos na cinemática vetorial. Pessoal, antes da gente começar com o assunto em si, que é a cinemática vetorial, eu preciso dar um panorama para vocês, tá? Colocar vocês a par desse contexto que é a parte do vetor, que seria a parte do vetorial. Cinemática nós já conhecemos, que é a respeito que é a matemática do movimento. Mas agora essa segunda parte aqui dessa nossa frase, que é o vetorial, a gente não conhece, a gente não tem noção do que seria esse vetorial. Vetor você pode já ter escutado algumas vezes ou em algumas aulas com alguns professores, seja da frente 2 ou da frente 3, a respeito dessa palavrinha que é chamada vetor. Ela é muito importante porque ela vai basicamente direcionar todos os nossos estudos quando vamos trabalhar com a física. A física não se faz também sem o vetor. O vetor é uma parte fundamental, né? Ela é uma ferramenta matemática que a gente vai ver aqui, que vai nos auxiliar muito nos nossos estudos. E quando a gente mistura a cinemática com o vetor, a gente vai trabalhar com mais direções, com eixos, com plano cartesiano. Vamos trabalhar bastante com essa noção e com geometria também, tá bom? Então é interessante você fundamentar as suas bases na geometria, já fala com o seu professor de matemática já, se não resolve alguns exercícios para relembrar, né? Alguns exercícios de geometria, de algumas funções, seno, cosseno, tangente, teorema de Pitágoras, enfim, para você se situar no que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, seguindo. Pessoal, vetor, a definição. Lembrando que toda essa nossa aula aqui, ela está disponível no Drive, né? No nosso Drive do cursinho. E todos esses textos que eu estou tirando aqui, eles estão sendo extraídos do próprio livro-texto, tá bom, pessoal? Para a gente não ter uma defasagem a respeito do conteúdo, para vocês verem e eu passar mastigado para vocês o que cada parte desse texto está querendo dizer, tá bom? Então a referência desses nossos slides estão no nosso livro-texto, tá bom? Então vamos lá. O vetor ele é uma definição, ele é um ente matemático. Ele representa todos os segmentos orientados com a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Pessoal, essas três palavrinhas eu recomendo vocês anotarem, que é de extrema importância. É algo que você vai escutar e vai ler por todo o estudo da cinemática vetorial, tá? Tudo que tem relacionado a vetor, você vai trabalhar com módulo, direção e sentido. Módulo, o que seria módulo? Módulo é o tamanho do nosso vetor. O vetor ele é representado por esse segmento de reta aqui. Ele é uma setinha. E ele tem, ele tem essa ponta que nada mais é que indica o sentido para ele. A ponta indica o sentido, é como se fosse a flecha sendo jogada, tá? E o tamanho dessa flecha, o quão grande é essa flecha, é representado pelo módulo. Então, módulo é tamanho, o sentido é a flechinha e a direção é para onde ele está indo, tá bom? É a reta para onde ele está indo, tá? Então, aqui está uma definição mais clara do módulo. O módulo ou intensidade de uma grandeza física vetorial é o valor numérico, sem sinal algébrico. Ou seja, não ele independe do sinal, o módulo. O módulo é um valor, simplesmente o tamanho. Se a gente tem um vetor de -3, o módulo dele é 3.
O que vale é o valor dele e não o sinal que acompanha, tá bom? Direção. Direção, quando a gente vai falar de direção, a definição é quando a gente tem aqui, ó, 3 retas paralelas. Paralelas são retas que não se cruzam, tá? E elas formam o mesmo ângulo com o eixo U aqui. Ou seja, nessa nossa figurinha 1 aqui, as retas R, S e T, elas são paralelas porque elas formam o mesmo ângulo com essa reta U. Tá bom? Só são paralelas por conta dessa nossa condição. E elas não se cruzam, nunca vão se cruzar, tá bom? Se a gente pegar 2 segmentos de reta, né, que é o AB e o CD, sendo que eles têm a mesma direção, porque eles pertencem à mesma reta paralela. Por quê? Quando elas estão na mesma direção, quando elas estão a retas paralelas, a gente pode entender que elas estão indo para o mesmo caminho. E a direção delas é a mesma. Essa condição se aplica a essas retas que são paralelas. Quando nós não temos retas paralelas, não podemos definir que elas possuem as mesmas direções. Se pegarmos qualquer segmento dessa nossa figura 3 aqui, ó, 2 segmentos, puxar uma setinha para cá, uma setinha para cá, a gente não pode definir que elas estão para a mesma direção. Pode ser que estejam para o mesmo sentido, vai depender de onde eu colocar a setinha, mas a direção vai definir vai ser com respeito ao ângulo. Você pode pensar a direção como norte, sul, leste, oeste, ou, como horizontal e vertical, tá? Se as retas estão horizontais, elas estarão paralelas entre si e estarão na mesma direção. Se elas estarão na vertical e a outra na horizontal, elas não estarão na mesma direção, porque estarão com ângulos diferentes em relação ao eixo, tá bom? A partir disso, a gente tem a definição do sentido. Para a gente determinar com uma direção, a gente pode ter 2 sentidos possíveis, né? Na direção horizontal, se a gente pegar, a gente tem o da esquerda e da direita. Na direção vertical, nós temos para cima e para baixo. O sentido é o que vai indicar o caminho do seu vetor, né? Se você coloca na direção horizontal a mesma reta, a gente tem 2 retinhas aqui, ó, nesse nosso exemplo 4 aqui, para ter um possível caminho. Essas retas, elas têm direções iguais, porque elas estão na mesma direção horizontal. Só que o sentido delas, para onde elas estão indo, muda por conta da onde eu coloquei a minha setinha. Dá para entender esse ponto? Elas podem ter a mesma direção, só que o que vai mudar é o sentido. Da mesma forma que eu poderia ter 2 retas para cima, só que uma apontando para cima, né? 2 retas na vertical, perdão. Só que uma apontando para cima e uma apontando para baixo. Elas têm a mesma direção, né? Partem da mesma reta, estão paralelas, mas elas têm sentidos diferentes, tá bom? Então o vetor ele é composto por esses 3 princípios: módulo, direção e sentido, tá bom? São coisas importantíssimas que vocês têm que estar grudadas na cabeça, fixadas, bem colocadas e organizadas para vocês não se perderem, porque é isso que é a definição de vetor. Tá bom? Vamos lá. O que seria grandezas escalares e grandezas vetoriais? Olha, as grandezas físicas, ela só é escalar quando necessita apenas de um valor numérico. O que seria uma grandeza escalar clara para a gente ver assim? Ora, o tempo, ele é uma grandeza escalar. Você fala simplesmente 2 horas. Passei 30 minutos no banco, demorei 4 horas para chegar em São Paulo. Enfim, o tempo é uma grandeza física que não precisa de módulo, direção e nem sentido. Ele não precisa de uma orientação. O simples fato de você numerar que eu passei 2 horas fazendo determinada atividade já é o suficiente para você satisfazer a frase, né? Para ter essa condição física. A temperatura também porque você não precisa falar, eu estou 39 graus para cima, estou 39 graus para cima de febre, sabe? Não precisa. Tá bom? E o peso, né, nesse caso a massa de um corpo, ela não precisa. Muitas pessoas confundem quando vão se pesar, né? É um erro até, é uma linguagem errada a pessoa falar que se pesar. Que o peso em si, por ser uma medida relacionada à força, a massa vezes a gravidade, né? Que é a força que você faz em relação à gravidade da Terra, ele sim é vetorial. Mas a massa não. A massa é uma grandeza escalar. A sua massa, quando você vai medir a sua massa, aí sim ela é uma grandeza escalar, porque você tem 39 quilos. Tá? 40 quilos, 60 quilos, enfim.
A massa, sim, é uma grandeza escalar. O peso, ele é uma medida vetorial. Isso é importante. E a linguagem de você falar que vai medir o seu peso na farmácia, no mercado, enfim, ela é errada. O que você vai medir é a sua massa, tá bom? Agora, grandezas vetoriais, elas precisam de uma direção e de um sentido. E também do tamanho, né? Que, por exemplo, quando você vai falar que você vai para São Paulo, você está indo com uma certa velocidade, 60 quilômetros para São Paulo, você está indicando um sentido e está indicando uma direção. Você está indo numa direção positiva, ou se não, dois carros que se movimentam em sentidos paralelos, mas na mesma direção, que seria de Rio de Janeiro para São Paulo, quando nós temos aqui, eles estão na mesma direção, mas estão com sentidos diferentes. E mesmo módulo que a velocidade aqui nesse caso, que é um vetor, ela trabalha com o vetor, que é módulo, direção e sentido. Velocidade, aceleração são grandezas que precisam de um vetor, porque elas indicam módulo, direção e sentido. Tá? Se você simplesmente falar que você está indo a 60 km, o seu movimento ele não está completamente determinado, como a gente está escrito aqui, tá bom? Seguindo. Algumas definições que é importante vocês terem anotadas no caderno de vocês. E essas são elas aqui, são 4 definições importantes. O que é um vetor oposto? O vetor oposto, nesse caso, ó, aí já vai uma anotação para vocês. Pessoal, quando a gente quer determinar um vetor, como que a gente nomeia esse vetor? A gente vai ter a nossa retinha aqui, né? O nosso segmento de reta, a nossa flecha. Ela vai ter um módulo, que é o tamanho dela, vai ter uma direção e vai ter o sentido, que vai ser definido pela flechinha. Como que você chama esse vetor? Bom, você pode chamar ele de qualquer letra que você quiser. Nesse caso aqui, se for chamado de V e U. Quando você define um vetor, você tem que colocar essa setinha em cima dele. Percebam que toda vez que a gente está falando dos vetores, de algum vetor, a gente tem a letra que nomeia o vetor, né, que classifica o vetor, e em cima tem uma setinha. Então, para você nomear um vetor, você precisa saber essa classificação. Se você simplesmente colocar um V, você está falando de uma grandeza escalar, não está falando de uma grandeza vetorial. E isso, às vezes, pode até tirar um pontinho de você no deslize da sua avaliação. Tá bom? Então, para você nomear um vetor, lembra sempre de colocar a setinha em cima dele. Tá bom? A partir disso, nós vamos para o vetor oposto. Os vetores opostos, que são, a gente tem aqui V e U, eles são vetores opostos quando possuem a mesma direção, o mesmo módulo, mas sentidos contrários. Percebam que o oposto, né, vai ser o contrário dele, né? Lembre que o oposto é diferente de invertido, tá? É o contrário. O vetor V aqui, percebam que eles têm o mesmo tamanho. Imagina que não tem seta aqui, ó, indicando o caminho deles. Eles têm o mesmo tamanho e estão paralelos, quer dizer que eles estão na mesma direção. Tá? Só que o que vai diferenciar eles é que eles têm sentidos opostos, ou seja, o meu vetor V aqui ele está indo para cima, enquanto o meu vetor U está indo para baixo. Então, não importa se eles têm mesmo tamanho e mesma direção, eles são opostos, ou seja, um é o contrário do outro, tá bom? O oposto do outro. Seguindo, o vetor nulo. O que é um vetor nulo? Quando o módulo, ou seja, o tamanho desse vetor é nulo, ou seja, o valor é zero, a gente não precisa definir, né? Nesse caso, não se define uma direção e nem sentido, porque o valor dele é zero, não tem, é como se não tivesse reta, não tivesse tamanho. Tá bom? É isso daí. O que é um vetor unitário? O vetor unitário é quando o módulo do vetor é 1. Lembra que o 1 ele é um número importante porque a gente não precisa, às vezes, indicar ele num produto, não precisa indicar ele numa divisão, porque tudo dividido por 1 é 1. É o valor do número, né? Se for 1 dividido por 1 é 1, se for 100 dividido por 1 é 100. É sempre o mesmo valor. Então, o número 1 aqui ele acaba sendo um vetor unitário, né? E ele é chamado também de versor. Então, quando vocês encontrarem em um exercício ou em alguma leitura, alguma referência que vocês estiverem lendo, quando falarem de versor, você pode subentender que é um vetor de tamanho 1, de módulo 1. Tá bom? Vamos lá. A quarta e última definição importante aqui que a gente tem é quando a gente tem vetores iguais, né? Os dois vetores eles são iguais quando eles possuem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Ele tem que satisfazer essas 3 condições, pessoal. Se ele não satisfazer uma dessas condições, ele já não é um vetor igual.
ok? Ele não é um vetor igual porque ele não tem mesmo módulo, ou não tem mesma direção, ou não tem sentido. É igual no caso aqui do vetor oposto. Ele não tinha o mesmo sentido que o meu vetor V. Se ele tivesse o mesmo vetor, o U tivesse o mesmo sentido que o vetor V, eles sim seriam iguais, os dois seriam iguais. E aí você poderia fazer a soma ou o que for, tá bom? Legal. A partir disso, a gente pode começar a falar sobre adição de vetores. Adição, para a gente fazer uma adição de 2 ou mais vetores, a gente tem que satisfazer 3 condições aqui. Ó. Tem 3 métodos para você fazer esse tipo de soma. Regra do polígono, regra do paralelogramo e método de decomposição de vetores. Pessoal, esse método de decomposição de vetores aqui, eu deixei para a última parte para a gente explicar, tá bom? Que é mais fácil para a gente conversar com ele no final, porque vai trabalhar com os eixos, e ele é um dos mais importantes, eu acredito, porque ele trabalha em muitos exercícios que seja com plano inclinado, qualquer tipo de exercício que trabalhe com eixos, com eixo cartesiano, trabalhe com os gráficos, ainda mais com decomposição de vetores nos eixos, é muito importante para a gente, porque às vezes se aproxima mais da realidade. Ok? Então eu deixei por último aqui para a gente explicar. Primeiro eu vou explicar a regra do polígono. A regra do polígono ou regra do poligonal, se a gente tem 2 vetores, ou até mais vetores, nesse caso aqui, nesse nosso primeiro exemplo aqui, 2 vetores, A e B, percebam que eles têm até o mesmo, ó, eles têm um módulo diferente, ó, ele tem um tamanho um pouquinho menor, o B é um pouquinho menor que o A, acredito, mas ó, eles têm direções diferentes, eles não são paralelos, tá? Então eles não são iguais. Para a gente obter a soma ou a resultante, a gente tem que pegar o A e B de modo que a origem do B, ou seja, o que é a origem do B? É onde começa o meu vetorzinho aqui, ó. Como que eu faço essa soma? Eu tenho que pegar de modo que a extremidade do A, ou seja, a ponta da flecha, coincida com a origem do B, com o comecinho do B aqui. Então, peguei a pontinha da flecha, juntei com o comecinho do B aqui, e como que eu faço essa soma? Eu ligo a origem do A com a extremidade do B. Eu fecho o meu polígono. Parece que eu vou fechar aqui meu quadrado. Ó. Olha só na minha imagem 14 aqui, na minha figura 14. Percebam que eu peguei o meu a extremidade do A, e juntei com a origem do B. A partir disso, eu peguei a origem do A e juntei com a extremidade do B. E formou o meu vetor S, que é a soma do vetor A mais B. Ok? Agora, a gente poderia também, da mesma forma, transladar e fazer o contrário, porque a soma ela é comutativa, ou seja, se eu fizer B mais A ou A mais B, vai dar a mesma, ela vai dar o mesmo valor, tá? Então, se você quiser pegar, desde que você não altere a direção do seu vetor, ou o módulo dele, né? Nesse caso você não altere a direção, você pode trabalhar com qualquer tipo de soma que você faça que resulte no polígono, desde que você satisfaça a condição de que não altere a direção do seu polígono, tá? Do seu vetor. Então aqui, se ele estava aqui em cima, eu peguei meu vetor aqui. Eu só puxei ele um pouco para baixo, peguei esse vetor e juntei a extremidade com a origem do outro vetor. E fechei o meu polígono. Fechei o meu polígono aqui com o S. Eu posso fazer a mesma coisa, fazer B mais A. Pegar a extremidade do meu B e juntar com a origem de A. É a mesma coisa. E aqui a gente tem vários exemplos. Se a gente tem vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido, a gente faz a simples soma de A mais B. A soma de A mais B, ó, a origem, a extremidade de A junto com a origem de B, vai dar um único vetor S, vai somar os dois vetores. Se a gente tem 2 vetores, só que eles estão em sentidos contrários, mas direções iguais, a gente faz a subtração deles. É como se fosse a soma de um pelo oposto do outro. Ok? Se nós temos mais de 2 vetores... se nós temos mais de 2 vetores, como que nós fazemos? Nós juntamos todos eles seguindo a regra da extremidade e da origem e depois fechamos o nosso polígono. Percebam que pode formar diversos desenhos aqui, porque a soma continua sendo comutativa. A ordem dos tratores aqui, somando A mais B, A mais C mais D, ou D mais A mais B mais C, é diferente, vai dar o mesmo resultado na soma, ok?
Agora, o que acontece quando nós temos dois vetores que eles estão em direções ortogonais, ou seja, perpendiculares entre si? Estão com um ângulo de 90 graus entre si. Nós temos o vetor B aqui e nós temos o vetor A nessa direção. Ora, estamos aqui, ó, a extremidade na origem, nós fechamos o nosso polígono, só que ainda temos um triângulo retângulo aqui, com um ângulo de 90 graus. Isso daí é mole-mole. Nós aplicamos Pitágoras e a partir disso conseguimos fazer a soma, o vetor soma. A regra do paralelogramo ela é um pouquinho mais diferente. Como que você vai fazer? Ela pode funcionar também para mais de dois vetores, só que para quando existem mais de dois vetores, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Você precisa fazer passo a passo, porque ela a princípio funciona com dois vetores. Tá? Se nós temos aqui, ó, os mesmos vetores A e B, para a gente obter a soma deles, nós temos que pegar a origem dos dois e juntar elas. Ou seja, pegar o A aqui e juntar com a origem do B. Diferente do vetor da soma do polígono. Porque eu estou juntando no polígono a extremidade com a origem. Nesse caso, no paralelogramo, eu estou transformando ele num paralelogramo mesmo. Eu estou pegando num plano. Pegando a origem do A e juntando com a origem do B. A partir disso, a gente tem, ó, que as duas origens já coincidiram, a gente tem esse paralelogramo. A partir disso, o que eu faço? Eu vou tracejar, né? A gente vai tracejar o tamanho do A, o vetor A aqui, do outro lado. Ó, percebam que eu faço um tracejamento do vetor A como se fosse um espelhamento. Lá na outra extremidade, na extremidade do B. E a mesma coisa, eu vou espelhar o meu B na extremidade do A. E vou fechar o meu... Parece que eu estou formando um plano aqui, ó, que é chamado de paralelogramo. Quando eu fecho esse meu plano, eu pego a minha origem e fecho o meu... Eu pego a origem e fecho com uma diagonal entre os dois pontos. Tá? Então, nesse caso, o vetor soma do paralelogramo ele vai ser a diagonal desse paralelogramo que a gente construiu, que surge na origem do A e do B. Ok? Então, se a gente pega aqui, ó, igual a gente fez, ó, o A e o B, juntou as duas origens, espelhei aqui o meu A, espelhei o meu B do outro lado aqui e fechei com a diagonal nas origens, eu posso já poder fazer a nossa soma. No caso de dois ou mais vetores, a gente tem aqui, ó, que fazer o seguinte, a gente tem que fazer a resultante de 2 e depois fazer a soma de novo por paralelogramo. Tá? E aí por diante, por assim diante. Então, quando tem mais de dois vetores, a gente tem que fazer primeiro a resultante de um e depois pegar esse vetor resultante e fazer a resultante com o outro. Ok? E ele é mais completo, ele é mais complexo quando se trata, mais trabalhoso, eu acredito, quando você pega com mais de dois vetores. Para mais de dois vetores é interessante você fazer a regra do polígono, que é mais, você consegue sair melhor. Para a gente calcular o módulo e a direção desses vetores resultantes, a gente pode utilizar dois princípios matemáticos que são importantes. Primeiro, a lei dos cossenos, que existe uma grande diferença da lei dos cossenos na matemática, porque na matemática você trabalha com um ângulo em que a diferença aqui nesse caso se torna positiva, você trabalha com um ângulo menor que 180 graus. O cosseno, né, você trabalha com um ângulo menor de 180 graus, então você acaba mudando aqui para positivo. Tá? Essa é a única diferença da matemática. Na matemática, na geometria, você trabalha com a lei dos cossenos positiva. Na física, você trabalha com ela negativa. Não, a única coisa que vai mudar é o sinal. Você precisa se atentar a isso. Ok? E a lei dos senos aqui, quando nós temos o nosso triângulo. São duas leis importantes aqui, que são interessantes vocês acabarem conversando com o seu professor de matemática também, para a gente conseguir fixá-las bem no nosso conteúdo. Mas é mais utilizado, de todo caso, a lei dos cossenos. A lei dos senos ela acaba sendo um pouco descartada, mas ela não deixa de ser importante também. Quando nós temos aquele nosso mesmo vetor A e o vetor B aqui, e fazemos a diagonal dele, ele vai ter um ângulo θ. A partir desse ângulo θ, a gente consegue calcular o nosso tamanho do vetor resultante. Quando a gente aplica a lei dos cossenos aqui, e fazendo toda a matemática, né,
fazendo a matemática, como θ é o ângulo entre os vetores A e B, e A mais θ é 180, ou desculpa, A não, alfa mais θ. A soma desses dois ângulos aqui ele dá mais de 180 graus, por isso que a gente acaba pegando o cosseno negativo. Essa é a diferença aqui. A partir disso, a gente tem essa nossa equaçãozinha aqui, tá bom? Essa equaçãozinha da lei dos cossenos, ela acaba sendo importante para a gente conseguir resolver os exercícios de vetores. Seguindo para a próxima, nós temos a subtração de vetores. Pessoal, quando nós temos dois vetores, e nesse caso a gente precisa subtrair eles, né? A subtração, a diferença, ela pode ser colocada também como soma, porque a gente está somando o oposto de um determinado vetor. Tá? Se nós temos dois vetores, nós precisamos fazer a diferença deles aqui, né? Se a gente pode fazer tanto pela regra do paralelogramo ou pela regra do polígono, enfim, que dá na mesma. A gente pode só somar com o oposto do vetor. Nesse caso aqui, ó, o A e B, se a gente fosse somar com A menos B, seria o B ele tá pro sentido para a direita. Se fosse um menos B, ele seria o sentido para a esquerda. Ok? A regra do paralelogramo não muda. Vocês percebam aqui que só porque eu mudei o sentido, a regra continua a mesma, origem com origem. Ó. Eu fiz o meu paralelogramo aqui ainda. E no mesmo seria se eu fosse somar com o menos A. Menos A e menos B seria o A aqui para baixo. E aí o vetor nosso soma, da resultante, seria aqui na diagonal para baixo. Ok? Não tem tanta diferença assim. E acredito que as regras que a gente tem aqui, ela acaba valendo também para esse sentido. Tá? Vale a lei dos cossenos e vale também a lei dos senos para a diferença de vetores. Quando acontece que eu tenho para multiplicar um vetor por um escalar, ou seja, por um número real, né? O escalar ele pode ser um número real, que é como se fosse um sinônimo para ele. O que significa isso? É quando eu pego o meu vetor e multiplico ele por qualquer número real. Se eu tenho o meu vetor que ele tem o módulo 3, e eu multiplico pelo fator, né, pelo número 3 de novo, né? Ou 2, é mais fácil assim. Se eu tenho um valor de número 2 aqui e o meu vetor de número 3, a multiplicação desse meu número real pelo meu vetor vai dar um novo vetor que é chamado P aqui, né? Ou seja, 2 vezes 3 vai ser 6, então o meu vetor P ele vai ser um vetor de módulo 6. Quais são algumas características que esse vetor pode ter, né? Ele pode ter a mesma direção do A, né? Desse meu vetor A. Ele pode ter o mesmo sentido de A se o número que eu multiplicar no meu vetor for positivo, porque se o número for negativo, ou seja, menor que zero, ele vai ter sentido oposto ao de A. Se eu multiplicar o meu vetor A por um valor tipo menos 1, o que acontece? O meu vetor A ele vai mudar de sentido. Ok? Porque eu multipliquei por um valor negativo. O módulo vai ser a mesma coisa, ele vai ser o tamanho desse nosso vetor aqui e é sempre dado um valor positivo. Seguindo, chegamos na nossa última parte aqui, que eu acho que é a mais importante. Se nós temos um vetor no nosso eixo cartesiano aqui representado pelo AB, a gente pode obter a projeção desse vetor, ou seja, a gente pode projetar ele no nosso eixo x, né, de modo que a gente mantenha algumas características dele, só que vai mudar, acaba mudando a direção, porque estamos projetando ele no eixo x. É como se estivéssemos trazendo a sombra. Imagina que está sendo projetada a sombra. Se eu coloco uma luzinha aqui, ó, um flash. A sombra desse meu vetor é, na verdade, a projeção dele no eixo x aqui. Então, se a gente pega se a gente sabe que o AX ou o VX são as projeções ortogonais desse nosso vetor AB, a gente pode representar o vetor x através dessa nossa técnica e decompor esses vetores. Sabendo que o vetor v pode ser a soma desse vetor x e também do vetor y, do vetor vy, a gente pode conseguir construir essa projeção. Nesse caso, a gente vai trabalhar em condições perpendiculares, tá bom? Quando a gente pega um vetor v aqui, ó, um exemplo mais claro, que aparece bastante, um vetor v, ó.
esse nosso vetor V aqui no nosso eixo. Como que eu faço a projeção desse meu vetor, tanto no eixo X quanto no eixo Y? É simples. Quando nós temos nosso vetor V aqui e colocamos nossos dois pontos A e B, ele vai estar relacionado a um ângulo, ele vai estar com o ângulo alfa, com a origem dele aqui, ó. A partir disso, se a gente fazer os tracejados, a gente consegue identificar que isso daqui é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, a gente consegue construir a partir de Pitágoras as relações trigonométricas. Então, como que eu construo? Quem é o Y aqui? O Y está tudo relacionado ao vertical e o X está tudo relacionado ao horizontal. Como que eu faço essa projeção? Eu preciso lembrar das nossas relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. A partir disso, eu vou descobrir o meu cosseno aqui, vou descobrir o meu eixo X. Quem vai ser o meu Vx? Ora, vai ser esse meu tracejado aqui, ó, porque ele está aqui, o Vx, mas eu posso transladar ele para cá, porque eu não mudei o tamanho, eu não mudei a direção, muito menos o sentido dele. Eu estou transladando ele para cá. A partir daqui, a gente pode estabelecer as relações trigonométricas. Quem que é esse daqui relacionado ao nosso ângulo alfa? Quem que é essa reta aqui? É um cateto adjacente. Cateto adjacente por hipotenusa é cosseno. Ó, cosseno de alfa é o AC por AB. Ou seja, Vx por V. Vx por V. Quem vai ser a nossa reta aqui, ó, o meu VY? Ora, essa reta ela não está oposto ao ângulo? Oposto e hipotenusa. Quem que é cateto oposto por hipotenusa? É seno. Então, se a gente tem o nosso CB aqui e nosso AB, a gente trabalha com seno. Então, vai ser VY por V. Lembrando que essas retas paralelas aqui que estão aqui, pessoal, é chamada de módulo, tá? Não sei se eu falei no vídeo ainda. Toda vez que tiver essas retas paralelas, você tem o valor total do número. É o módulo, sem ser negativo, sem ser positivo, sem nada. É só o valor do número, ok? Quando a gente estabelece o nosso cosseno e o nosso seno, a gente pode isolar os nossos VY e VX e temos a seguinte relação. Como que a gente consegue a projeção, obter a projeção desse nosso vetor V a partir desse nosso gráfico aqui? Ora, pelas relações trigonométricas. Ou seja, Vx vai ser um produto do nosso vetor V vezes o cosseno desse ângulo. E o Vy vai ser um produto do vetor V, do módulo do vetor V, vezes o seno desse ângulo alfa. Ok? Pessoal, esse foi um vídeo introdutório a respeito de vetor. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, mandem mensagem no WhatsApp, mandem mensagem no grupo dos professores. Nós apreciamos qualquer tipo de dúvida que vocês tenham. Queremos que vocês tragam dúvidas, sugestões para a gente, sempre está melhorando e conseguir oferecer o melhor para vocês nos nossos estudos, tá bom? O nosso canal de comunicação está sempre aberto. A gente tem os tutores agora que estão ajudando vocês. Temos os canais de informações do cursinho. Temos os coordenadores do cursinho que também podem ajudar da melhor forma possível. Mas é interessante para a gente, vocês trazerem suas dúvidas, para a gente entender, né? Ter esse feedback de como que estão sendo as aulas. Ok? As nossas próximas aulas elas serão relacionadas à cinemática vetorial. Né? Essa aqui foi mais uma introdução de vetores. Na próxima aula nós já iniciaremos com a cinemática vetorial. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham uma boa semana, bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Abraço.